O clima de pré-roça começa a dominar a fazendinha e a gente aqui só tá vendo os movimentos deles começarem a mexer esse jogo de tabuleiro que é a Fazenda Kim. Mas algumas coisas interessantes rolaram por lá antes da formação dessa roça de hoje que a gente vai assistir. O principal aconteceu na noite de ontem, quando a Jenny armou uma estratégia para aparecer. Vamos te contar isso tudo. Nesse vídeo aqui, a gente te contou sobre o ferra-peão, a dinâmica clássica da Fazenda. Nessa dinâmica, a gente teve algumas coisas bem interessantes ali pra cima da gente. Em especial, a jantada que o Tonzão deu nela. Mas ela já estava mal desde o sorteio da prova de fogo, porque ela foi a última a jogar. E ela nem escolhida foi. Ela sobrou e foi lá tirar a bolinha porque a Galisteu mandou ela fazer isso. Ela depois disse que o fato dela ter sobrado nesse sorteio é como se ela tivesse sobrado no Resta 1. A lógica, obviamente, é bem parecida porque o sorteio das bolinhas é feito mesmo com o fazendeiro sorteando o primeiro nome e os outros sendo escolhidos a seguir. O fato dela ter ficado por último foi o que fez ela ficar pensativa e agir do jeito que ela agiu. A segunda na Fazenda é um dia realmente sem muito conteúdo para mostrar. O Black, que não venceu o BBB 23, tá? Só para deixar isso claro, disse que o pior dos realities é não ter tanto conteúdo para apresentar ao longo do dia. E não tem mesmo, gente, isso é fato. Reality show não vive 24 horas por dia trazendo conteúdo pra gente. Imagina, tu abre hoje o pay-per-view, tá lá pro telespectador. Vamos ver aqui, 2 horas da tarde, todo mundo dormindo. A Márcia Furreca, por outro lado, trabalhou muito nesse marasmo. Ela foi atrás de pedir desculpas pra todo mundo ali que se sentiu ofendido com ela. Começou pelo Black, a quem ela disse que era falso quando ela defendeu a Cariúcha. E ainda disse que transformaram ela na maior fofoqueira do século. Eu falei baseado num comentário que ficou uma coisa enorme, que transformou isso como se eu fosse a fofoqueira do século e não foi verdade. Não, mulher, você não é a maior fofoqueira, você pode ter certeza disso. A gente te acha falsa, mas não fofoqueira. Ela prometeu que não vai mais comentar nada da casa com ninguém, que ela não quer mais saber do que acontece ali. Eu se bobear, eu não abro mais minha boca com ninguém pra falar nada. Porque uma coisinha de nada que você fala Vira uma coisa grande. Vira uma coisa grande. E o pior, a pessoa joga na sua cara quando você menos espera. E aí o Black aproveitou e criticou a Cariúcha e disse que ela é mentirosa mesmo e que ela se defende atacando os outros com mentiras. Eu não me incomodo com o que ela fala, porque ela é assim. Ela mente. Vomita do nada. Não é vomitação. Ela mente pra tentar te colocar uma coisa que você não fez. Ela ainda ficou chateada por terem dito que ela estava fazendo um personagem por causa da bota ortopédica que ela estava usando há alguns dias atrás. Ela disse que usou a bota ortopédica porque pediram para ela usar e que ainda é maldade dizer que ela está fingindo que está mancando. Aliás, ela disse que chamou a Jenny de podre por causa disso, porque foi a Jenny que começou a falar isso. Você acha que eu vou pôr a bota pra eu fazer de conta que eu tô mancando? Que isso, Black? Isso magoa, isso machuca pra caralho, cara. E aí, depois de falar com o Black, a Márcia Furreca foi se desculpar com a Jenny por ter chamado ela de podre. Porque eu acho que você merece, tá bom? Você me desculpa se eu chamei de podre, porque eu não acho que você pode, tá? A Márcia disse que não queria machucar ninguém e que elas iam conversar melhor aqui fora e que iam ter uma amizade aqui fora. E a Jenny também disse que não queria ofender a Márcia. Mas ofendeu, né, gente? Sabe o que eu acho mais estranho disso? É que essas dinâmicas são para causar esse desconforto mesmo. E ele é necessário para movimentar a casa. É aquela chance que cada um vai ter toda semana de movimentar aquela peça no tabuleiro por mais uma vez. E tá tudo bem, porque isso é do jogo. Eles deveriam levar isso menos a sério e mais como é para ser encarado, um jogo. E nisso, a Simeone tá bem mais avançada. E ela tem pose e classe mesmo, né? Pelo menos nesse jogo ela tá indo muito bem. Em paralelo, Chay e Raquel conversavam sobre a Cariúcha e o quanto ela insiste no erro. E de forma deliberada, propositalmente. Raquel diz que ela tentou fazer com o Black a mesma coisa, mas não conseguiu. Coisa. Você votou contra o
contra o Black, dizendo que o Black tava falando das gays, quando o Black nem tocou no assunto nada a das ver. gays. E Chay concluiu que isso é da essência dela, inverter as coisas. Ele diz que se decepcionou profundamente com a Márcia Furreca por ela ter dito que queria ele fora do jogo. Mas diz que a culpa não é dela, porque ela é assim, mas é dele por ter criado esse laço emocional. O culpa era meu, que eu fiquei criando lastro emocional de querer, tipo, não, você pode, você... E a Raquel disse que nunca chamou a Márcia Furreca de mamusca e que isso tudo era um personagem dela. Aliás, gente, nem faz sentido, né? A diferença de idade entre a Raquel e a Márcia é de apenas 4 anos. Eu chamei de mamusca primeiro, porque eu achava que eu estava com o pé atrás, eu achava que eu estava sendo injusta. Mas para além disso, a Raquel tem razão em dizer tudo isso, porque parece mesmo ser uma estratégia montada pela Márcia para ela não ser votada. E funcionou por 3 semanas. Agora, se vai continuar funcionando nesta semana, é o que a gente vai descobrir. Além disso, a Raquel comentou que as respostas dadas pela Márcia, Simeone e a Gene estavam carregadas de rancor e preconceito lá no Ferrapião. Foram respostas assim, carregadas de rancor, de preconceito. Eu não gostei. Eu vou discordar um pouco da Raquel nesse ponto. Elas estavam cheias de deboche mesmo, em especial as da Márcia. E o Chay revela que foi a Márcia Furreca quem disse pra ele, Radamés e Henrique se afastarem da Raquel. Não, aqui é legal, aqui eu tenho uma conversa boa, a gente tem uma conversa com a Raquel. E ela não queria que E que percebeu que a Márcia ia pra cima de quem tinha algum poder na casa pra se garantir. A Raquel então diz que mesmo fazendo um personagem, uma hora a máscara cai. Até porque ninguém interpreta 24 horas por dia. E ainda vai longe ao dizer que a intuição dela sobre os peões se confirmaram nessas 3 semanas. Algumas intuições aqui, logo que eu entrei. E praticamente todas se confirmaram. E aí, lá na academia, o Lucas disse que ele não tem nada contra os gays e que ele também anda com os gays aqui fora e que o problema dele com a Cariúcha é algo puramente pessoal que não tem nada a ver com essas questões sociais. Eu falei, realmente, cara, eu não quero ter relação com a Cariúcha porque eu tenho problemas pessoais com ela. A gente sabe que ele tem problemas com a Cariúcha desde quando ele se separou da Jojo. E ele ainda diz que o Tonzão ainda o acusa dele querer puxar o Sander pro G5. Mas aí o Lucas disse que se fizesse isso, ele ia justamente puxar o Radamés, o Henrique, o Chay, Black, pessoas que têm a acrescentar, e não o Sander. Ainda disse que o Sander não é tão importante assim. E eu digo, o Lucas vai muito longe nesse jogo. Eu tentaria puxar uma pessoa que eu acho que é interessante no jogo, sendo sincero contigo, entendeu? Sim, sendo uma pessoa para fortalecer. Corta pra Gene falando que vai desistir de novo e que ela não tem forças pra continuar no jogo. Não sei se desistir é sinônimo de fraqueza, mas eu não tô dando conta. Tô com muita saudade de casa, do meu filho, do meu marido. E aí, a Gene fez um VT batendo o sino. Só que ela não bateu o sino de desistência de verdade. Ela bateu o sino que fica na porta da sede. Sabe aquele sino que eles batem quando eles voltam após as provas e as roças? O sino que realmente importa da desistência é o que fica ali perto da baia. E nesse, ela não chegou nem perto de bater. Mas seja como for, o Play Plus simplesmente virou todas as câmeras pro laguinho, enquanto a Cariúcha gritava ali dentro, querendo saber se a Gene realmente pediu para sair. Não pediu, gente, foi uma encenação. Até porque todos eles sabem que o sino para desistir é o que fica na área dos animais e não o da sede. O que a Gene fez foi o que a própria Bia explicou. Fez um movimento para todos terem um dó dela, ela não precisar pedir desculpas para ninguém e ainda evitar ser votada pela casa. Simplesmente isso. É uma estratégia inteligente, porque funcionou mesmo. Gente, então, não aguento ficar com minha boca quieta, não aguento, misericórdia, não aguento ficar com a minha boca fechada. Então eu vou falar, né, porque também eu conheço a peça, quem entendeu, entendeu, não vou citar nomes, mas eu acho que vocês também estão pensando o mesmo que eu. Ela só fez isso, gente, porque aí um tá com raiva dela, outro tá com raiva dela, aí ela vai lá e faz isso, o pessoal vai sensibilizar com ela,
vai ficar com dó, vai conversar com ela, não vão ser mais rivais, ela vai ser amiga de todo mundo e ninguém vai votar nela pra ela ir pra aquele lugar, né? Ninguém vai votar. Então, a Roça chegando, gente, o pessoal não vai votar nela, porque ela já fez amizade com geral, sem pedir desculpa pra ninguém. Ela só fez esse joguinho dela. E ainda fez um VTzinho. A Jaqueline, que cogitava mandá-la pra roça, simplesmente optou por mandar a Cariúcha mesmo, depois de toda essa encenação. Mas exatamente agora, não tem como colocar ela, porque ela vai bater e vai voltar. E como a Márcia Furreca tá fazendo o mesmo movimento, ela também foi se desculpar com o Sander. Mas a conversa deles não foi lá essas coisas. Eles até se desculparam, se deram um abraço. Mas o Sander simplesmente não quis aprofundar muito essa discussão. Já tá todo mundo ferrando ela, eu vou ferrar também. Mas então dá um abraço. Mas não tem problema? Não. E ele também está fazendo um jogo eficiente, porque quando ele fica na cozinha, ele se torna necessário na casa. Ao mesmo tempo em que ele é cobrado pela comida, ele também evita ser cogitado para ir para uma baia, por exemplo. Funciona, e funciona muito bem, tanto que ele ainda tá lá na casa sem ser tocado. E lá no quarto, a Cariúcha disse que quer mesmo saber se ela tá canceladíssima aqui fora e quer ir mesmo pra roça. E que se ela voltar, ela vai colocar as asinhas de fora. Se eu voltar, quê? Porque fala que eu tava cancelada. Ok, ela só precisa voltar antes, né? Porque eu acho que não é assim que vai rolar. Teve um outro momento que a Jaqueline estava cantando uma música romântica e a Simeone ficou toda sem graça quando ouviu. Não olha assim, não. Será que tá rolando uma paixão entre as duas aí? Numa conversa com os crias, Tonzão analisa as possibilidades e diz que as maiores chances de voto na roça são na Nádia e na Márcia Furreca. O que eu acho? Acho que é Nádia e Mamusca. E aí depois ele disse que os crias tiveram a faca e o queijo na mão e não souberam usar nada. Entendeu? A gente não soube montar o jogo certo. Todas as vezes que foram a única... O bagulho tava na nossa mão. E eu já imaginava que eles não iam saber mesmo tirar proveito dessa situação. Eles nunca demonstraram maiores talentos analíticos. Vocês já viram a profundidade argumentativa deles e a estratégia e a lógica deles funcionando na prática. A fratura ali mesmo está acontecendo entre o Chay, o Black, a Alicia, Radamés e Henrique. Ele diz que não gosta da Kali e que ela tá querendo se forçar a ficar perto deles para saber as coisas e que isso o incomoda. E forçar alguma coisa, sabe? Só que o Black e a Alicia não acham que ela represente algum perigo e acham que ela é uma pessoa agradável. E aí o Chay volta a repetir que a Kali força demais a barra. Eu posso ter uma convivência, oi, tudo bem e tal, mas ficar sempre o tempo inteiro ficar colado em mim. Por isso que até eu tô evitando de estar perto. O jogo da Kali tá sendo um dos piores possíveis. Uma coisa é ela querer estar do lado de quem ela gosta, de querer conversar. Outra bem diferente é querer se incluir no jogo alheio. Kali faz um jogo liso. Ela disse pra Cariúcha que a prioridade dela são as pessoas que estão do lado dela agora e que depois entra a Simeone e a Cariúcha. Eu gosto de todo mundo ali. Mas minha segunda prioridade aqui é vocês. E depois, ela reclama que o Lucas pretende dar uma imunidade para Raquel caso ele tenha esse poder. Você virou minha segunda opção. Aqui que você... Mas ela também espera o quê? A Raquel tem o Lucas como prioridade dela e ele faz o mesmo. A Kali é sempre a segunda opção. E é porque ela se coloca nesse lugar. A Kali precisa entender que esse estilo de jogo dela só faz ela ser vista como dispensável, até mesmo por quem gosta dela. E a gente nem vai comentar as estratégias que o Chay traçou para o Resta 1. Não porque a gente já sabe que não vai ter o Resta 1, mas porque essas estratégias que eles contam com algo que realmente não vai acontecer. Eles querem que sobre o André ou o Black porque eles poderiam vetar alguém do grupão e assim terem mais chances de voltar fazendeiros. Então, isso vai ser bem complicado para eles fazerem acontecer. Mesmo que eles tenham pensado em como eles iam direcionar isso tudo, não vai rolar. E nem o Black concordou com essa proposição do Chay e diz que ele não vai ser incoerente com o que ele acredita e salvar quem ele não quer salvar no Resta 1. Eu não vou salvar, mesmo que fosse pro Chay virar fazendeiro, alguém que tá fazendo o jogo errado lá fora. Não vou. Não bate na minha coerência, entendeu? Já o Lucas tem razão
quando ele diz que caso a Márcia Furreca seja a mais votada pela casa, ela puxaria o Chay da baia, até porque seria bem coerente dela fazer isso. E ele ainda diz que a roça perfeita para ele, para eliminar a Cariúcha, seria o Chay, a Márcia e a Cariúcha. Todo mundo vai, acho que ele não corre risco de sair, porque ele não fez nada de muito grave aqui dentro, não sei. Se for com a Cariúcha, acho que ele não sai. E ele diz que Márcia e Chay votariam com facilidade, porque não fizeram nada de grave. E ele tem razão até certo ponto. Mas o Lucas também tem consciência de que ele não pode passar a ideia de ser soberbo nesse momento. A Cariúcha não colocou como possibilidade ela ir para a roça direto pelo fazendeiro, e diz que ela será puxada da baia pela Márcia Furreca. E aí, o que você acha? O que vai acontecer? Eu acho que eu vou. Tu acha? Uhum. Eu acho que não. Pela baia? Acho que vai ter porque direito. Mas se tem uma pessoa ali que tá cobrando coerência, essa pessoa é a Simeone. E ela diz que seria muita incoerência dos crias votarem na Márcia Furreca, porque ela tava lá, sempre do lado deles. Mas qual é a coerência deles irem na Mamusca? Também não sei. De quem? Mas aí eu digo uma coisa pra vocês. Nem sempre é sobre coerência, tá? Você não é sempre coerente nas suas ações. Além do mais, isso é um jogo. E antes de votar neles mesmos, eles vão votar na Márcia. Não é sobre coerência, é sobre proteção mesmo. Antes votar nela do que votarem em mim. Enquanto isso, a Márcia Furreca diz que ela não gosta de andar com mulheres porque elas são muito fofoqueiras. Olha, até mulher pode ser misógina, viu? Tá vendo o que é mulher? Sim. Mulher é isso, cara. Na madrugada, Black disse que o Chay tá de mimimi com a Márcia Furreca e com a Kali e que não faz sentido votar nela porque ela não tem eles como alvos de voto nesse momento. E ele ainda vai mais fundo. O Chay não aceita críticas e gosta de fofoquinha. Arrumando a casa, gente? Eu já tinha falado pra você isso, que o Chay gosta muito de fofoquinha. Entendeu? Falei pra você e falei pra ele. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês podem ter certeza que o próximo grupo a ruir lá dentro da fazenda vai ser o dos paioleiros. E eu até concordo com a Alicia quando ela diz que é hora de tirar primeiro o grupão e depois as plantas, sendo que a maior parte das plantas está mesmo no grupão. Mas isso não vai acontecer dessa maneira. Ao mesmo não do jeito que eles querem, porque se tem uma coisa que eles não aprenderam sobre a fazenda, é que tudo ali capota do dia para a noite. O Black, então, diz que não se sente confortável ao lado da Simeone e da Cariúcha, e ele tem razões para isso. A gente já viu isso nesse vídeo aqui. A Alicia disse que a Simeone pode ser uma grande aliada deles no momento certo. Acho que se a Cariúcha sair, talvez ela seja uma grande aliada, mas... E o Black diz que a Jenny não é uma pessoa nem um pouco confiável. Uma hora ela pode estar do lado de alguém, outra hora ela pode se virar contra essa pessoa e mesmo voltar atrás em suas opiniões. Eu acho que ela pode contar mais no momento que eu tiver que me dispor com ela, ela vai largar um bocado de coisa. E aí, ele aproveita e mete o pau na Cariúcha e diz que ela é perversa mesmo. E que mentir do jeito que ela mente é uma coisa da personalidade dela e não do jogo. Ela é vingativa, ela é perversa, ela é mentirosa. Seja como for, a filha trans da Cariúcha disse que não concorda com as atitudes dela lá dentro e que ela pode aprender mais aqui fora. Oi, gente. Meu nome é Mirella Basílio. Eu sou a filha transexual da Cariúcha. Bom, eu queria começar esse vídeo de uma maneira alegre, de uma maneira feliz, mas infelizmente os últimos acontecimentos não me permitem que eu comece esse vídeo dessa maneira. Eu gostaria de deixar bem claro, bem explícito que eu não apoio nenhum tipo de atitude preconceituosa, nenhum tipo de atitude homofóbica, nenhum tipo de preconceito. Porque, assim como ela lá dentro, ela cometeu esses tipos de atitude sem pensar. E pode, quando ela sair de lá, obviamente, quando ela for eliminada. E aí, a Alicia cita que a Nádia é tão ruim quanto a Cariúcha. E a Nádia, pra mim, foi a mesma coisa. Pra mim, a Nádia é tão ruim quanto a Cariúcha. E eu até acho que realmente as duas estão muito igualadas. O problema é que a Cariúcha faz esses ataques gratuitamente só para aparecer. A Nádia é porque ela precisa de uma narrativa para ela se sustentar, o que ela ainda não conseguiu nesse jogo. O dia de hoje já começou com uma punição. A Jenny teria trocado de roupa lá no reservado, o que é proibido.
A Jane disse que ela não fez isso, que ela estava com dor de barriga e que ela apenas tirou a camisa suada do esforço que ela estava fazendo lá no banheiro. Troquei de roupa dentro do negócio, só tirei a blusa, eu tava de top. Eu nem comi. Você tirou dentro do banheiro? Tirei que eu tava com calor. E as conversas sobre a roça continuaram. Chay pretende votar na Nádia e não em Márcia Furreca, porque ele conversou com ela e ela se demonstrou arrependida do que ela falou sobre ele. Consegui meu coração. Não sei. Depende que eu converso com a Márcia, não vou votar nela, não. Não? E a Márcia Furreca continua o belo trabalho dela em pelo menos diminuir os votos que talvez ela receba hoje. Ela foi pedir perdão para Kali e disse que a fofoca da Simeone foi passada de forma indevida para ela. Ela foi e jogou no ventilador como se eu fosse uma fofoqueira. Aí eu falei, burra, fui eu. E o Chay também tenta resolver os seus problemas com a Kali depois de cascar o bico nela a noite toda, né? Você tá justificando, né? Tô justificando não, tô dizendo por que eu disse isso. Você tá pra fazer de coração. Porque eu também fiquei machucada. A Kali tá incomodada porque o Chay disse que ela não faz nada dentro da casa. Enquanto isso, os crias acreditam que o Tonzão não seja nem votado hoje. Quando eu digo que eles não têm nenhuma estratégia ou pensamento de jogo, eu me refiro a isso. Eles não estão olhando nem o ambiente da casa. Ele vai jogar no Tom. Jogar voto fora. Porque eu acho que ninguém vai no Tom agora. A Kali, então, segue brincando com fogo. Ela disse pro Black que sabe qual vai ser a indicação da Jaqueline e ouve dele que pretende votar na Nádia. Ele, Radamés e Henrique. Porque dizem que o grupão, que os cria vão na Nádia, né? Eu tô com medo de ir na Nádia, ser um blefe. E aí, o próprio Black também acredita que vai receber 5 votos, 4 dos crias e 1 da Nádia. E aí, a Kali revela que o Lucas, se tiver uma imunidade, ele vai dar para Raquel. A Kali, então, vai para academia, encontra a Nádia e mente para ela, dizendo que o Black, Henrique, Radamés e Chay devem votar na Márcia. Porque a turma do A Black... Alice eu acho que vai nela. O Black tem... E o Black possivelmente vai nela também. E o Chay todo mundo, se for a questão de se defender. E a Kali insistiu nessa mentira também. Vocês apostam até quando essa mentira da Kali vai durar? Eu digo que no máximo até hoje à noite ou semana que vem. Porque ela vai estar com o cu bem apertado, hein? E sabe o que é pior? A Kali dizendo que tem jogo sujo e jogo limpo e que defender os amigos não é jogo sujo. O jogo sujo seria entrar na cabeça dos outros e influenciar todo mundo a votar em apenas uma única pessoa. Mas aí ela faz o mesmo envenenando a Nádia contra a Alice, dizendo que a Alicia fala mal dela pra André, Raquel e Lu. Vocês. Eu não falei mal. É porque a Alice não falou que eu tinha falado mal de vocês? Nossa, se pra ela foi mal, pra mim não foi. Kali, vai sobrar pra você. E vai ser lindo ver a sua queda daqui. Vai dar uma bela de uma reviravolta no jogo também. E como o Black ainda não confia 100% na Kali, lá de tarde ele disse outra versão sobre os votos flutuantes. Eles devem ir na Márcia mesmo, que ela deve ter pelo menos 8 votos e o Tonzão o resto dos votos da casa. O cenário já está desenhado por aí. Jane, só eu queria uns 8 votos. Sabe? O que esperar da roça de hoje à noite? A Jaqueline já disse que a sua indicação é na Cariúcha e não é por causa do Lucas ou da Raquel, mas por causa dessa fofoca toda que a envolveu. Já tive problemas com a Cariúcha. A Cariúcha teve atitudes aqui que eu não concordo. Como? Xingamentos. Como xingou o Lucas de vagabundo, e vale salientar isso. A casa, até agora, está se dividindo em pelo menos 2 grupos de voto. A maioria tende a ir na Márcia mesmo, mas outra parte vai no Tonzão. Agora, numericamente, é mais fácil a Márcia ser a mais votada da roça de hoje. A Márcia certamente puxará o Chay da baia, até pelo que aconteceu com eles na dinâmica do domingo. E aí tem os poderes da chama. Um deles, a gente já sabe que é indicar mais 2 nomes para serem votados e uma nova votação vai acontecer para definir o 4º roceiro. O outro poder é a carelada que a gente não sabe qual é. Mas se forem espertos, eles mandarão o André ou o Black para a roça para eles conseguirem vetar a Cariúcha. Assim, eles vão ter mais chances de voltarem fazendeiro. Pode ser que mude? Pode. Vocês sabem como a fazenda é tudo revirado. Mas eu acho que vai ser bem difícil esse esquema realmente mudar, pelo menos até o fim da formação da roça de hoje à noite.